Vamos ler, está escrito assim: certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe rogou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Amém. Senhor, ensina-nos a orar. É a solicitação dos discípulos de Jesus. E quão singelo e tremendo e quão poderoso é o pedido dos discípulos de Jesus. Eles querem aprender a orar com o mestre da oração. E neste texto, os discípulos não pedem a Jesus riquezas, eles não pedem a Jesus um milagre, eles não pedem a Jesus uma bênção, eles não pedem a Jesus uma vitória, eles não pedem a Jesus uma profecia, eles não pedem a Jesus uma revelação, eles não pedem a Jesus um evento sobrenatural. Neste texto, os discípulos não pedem a Jesus 99,9% dos pedidos que a comunidade evangélica brasileira majoritariamente faz em suas campanhas e seus congressos. Na boca dos discípulos está o mais puro e singelo pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar com o nosso Pai. E se eles querem aprender a orar, obviamente é porque não sabem orar. E não sabendo orar, diante de Jesus eles reconhecem que há uma forma correta de se orar. Embora alguns digam que não há uma forma correta de se orar, a convicção que move os discípulos a perguntar a Jesus é o oposto. Pois se eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar, é porque esses discípulos tinham a convicção de que há uma forma correta de se orar. Tiago reconhece isso, nosso irmão Tiago, ao escrever sua carta, reconhece que também há uma forma certa de se orar, pois ele mesmo escreve: meus irmãos, vocês oram mal, vocês não oram corretamente. Isso está escrito na carta de Tiago. E quão dolorosa para nós e para os discípulos é a conclusão que nós não sabemos orar. Quão dolorosa é a sensação de estar de joelhos diante do Pai e não saber o que dizer. Quão dilaceradora é a convicção de que em oração o que mais se faz presente é o nosso coração voltado apenas para o nosso próprio eu, mas não sabemos o que falar com o Pai. Em momentos assim, em oração nos sentimos impotentes, calados, incapazes de proferir uma única palavra. Às vezes sequer em pensamentos, sequer conseguimos proferir palavra em pensamentos, fica apenas um vazio, pois não sabemos nada. Em momentos assim, o que nós poderíamos fazer? Eu me lembro que alguns meses atrás eu estava cooperando com uma comunidade terapêutica em Curitiba. E para os que não sabem, a comunidade terapêutica é uma comunidade, uma chácara, uma casa de um indivíduo com um coração disposto a servir. Comprou uma chácara com tudo. Vou te dar um exemplo de um pastor que eu tive. Ele tinha 2 empresas, vendeu as 2 empresas, porque Deus o chamou para essa obra. Vendeu as 2 empresas, pegou todo o dinheiro que tinha, conseguiu um espaço e falou: aqui nós vamos cuidar de dependentes químicos. E gastou todo o dinheiro dele. E quando não tinha mais nada, ele orou: Senhor, Pai, e o Senhor enviou o sustento, e a comunidade está de pé até hoje, cuidando de mais de 40 homens lá, famílias. E eu estava em uma dessas comunidades terapêuticas, e eu me encontrei com um senhor lá, que não era acolhido, era um homem rico, velho, né? E foi visitar aquela comunidade. Eu me encontrei com ele, me apresentaram a ele, e ele começou a fazer alguns questionamentos. Eu achei estranho.
Depois as coisas se esclareceram, ele era de uma outra religião, ele não é cristão. E tinha uma aversão e resistência completa ao Evangelho de Jesus, e mais ainda a igrejas evangélicas. E nós começamos a passamos uma tarde conversando naquela comunidade. Ele pegou meu contato, um dia me chamou para tomar um café, e a palavra poderosa do Evangelho queimou no coração daquele homem, daquele senhor. Ele se apaixonou pelo Evangelho. Se apaixonou ao ponto de, hoje, todas as manhãs, ele faz um devocional com a esposa dele, com um livro de devocional cristão que eu dei para ele. E um dia ele ligou para mim e disse assim: Luiz, eu estou encantado, apaixonado pelo Evangelho, mas eu não sei orar. Você me ensina a orar? Que pedido singelo. Um homem que tem tudo, e quebrantado pelo poder do Evangelho, ele quer aprender a orar. E como poderia eu, que também não sei, ensinar? Quando a certeza de que nós não sabemos orar brota na nossa mente, no nosso coração, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é buscar conselho com irmãos fervorosos em oração. Mas de todos eles ouviremos a mesma resposta: você quer aprender a orar? Ou vai perguntar àquele que sabe, porque nós estamos juntos dependendo dele. Até aqueles que sabem orar, sabem dependendo de Jesus que os ensina. E o que eu lhe disse? Meu irmão, vamos pedir junto àquele que sabe ensinar a orar, né? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês antes de entrar na essência do que eu gostaria de transmitir a vocês. Quando foi a última vez que você perguntou ao seu Senhor se Ele poderia lhe ensinar a orar? Quando foi a última vez que você disse a Jesus: Jesus, me ensina a falar com o Pai? Me ensina a conversar contigo. E não um pedido automático, frio, mecânico, mas que vem da alma, né? Que queima lá dentro, de alguém que realmente quer aprender a orar. Fica essa pergunta aí para que você reflita. Porventura Jesus rejeitaria ensinar alguém a orar? O que vocês acham? Eu não acredito que Jesus rejeitaria ensinar qualquer um a orar. E Jesus não se rejeita, então Jesus nos ensina. É o que eu escrevi aqui: como eu gostaria de estar lá no dia em que os discípulos fizeram este pedido e ouvir o ensinamento de Jesus a respeito de oração. A conversa provavelmente durou horas e horas, mas a graça do Senhor nos apresentou um resumo do que Jesus lhes ensinou. E diz-nos o texto que o grande e supremo Rei de todo o universo, diz-nos o texto que aquele a quem os raios se apresentam diante dele perguntando aonde devem ir, aquele que chama as estrelas pelo nome, é esse Senhor que se assenta no chão empoeirado com os homens para lhes ensinar a orar. E então, diz a última frase que lemos em Lucas: Ele os ensinou. Quando forem orar, meus discípulos, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santo seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, que tem um nome santo, que o teu reino venha sobre nós e que se faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Surpreendente oração de Jesus, que em seu início conclui com um singelo pedido: Pai, que seja feita a tua vontade.
É claríssima a resposta de Jesus aos seus filhos, aos seus discípulos. Meus filhos, meus discípulos, meus irmãos, a oração correta é aquela que ora a vontade do Pai. E em oração nós nos encontramos com a vontade do Pai. E quando nós nos encontramos com a vontade do Pai, a vontade do Pai nos impulsiona ao ponto de nossos pedidos de oração entrarem em comunhão com a vontade do Pai. E então clamamos: Pai, que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai nos sacia. Diante da dor no Getsemane, diante do pavor, diante da pior angústia sentida por Jesus, Ele não somente nos ensina, mas nos mostra também a orar. E diante da dor, a sua oração é: mas que seja feita a sua vontade. A oração correta, meus irmãos, é a oração que se debruça na vontade do nosso Pai. A oração correta é aquela capaz de se desligar dos seus desejos egoístas, pessoais e clamar: Pai, que os meus desejos fiquem de lado, mas que venha o teu reino, e que vindo o seu reino cumpra-se aqui a sua vontade. Mas no Getsemane, Jesus não somente nos ensina a orar, Ele nos mostra como orar. No Getsemane, Jesus nos convida a orar com Ele. E orando com Jesus, quando as nossas palavras se encontrarem com as palavras de Jesus, cumprir-se-á então aquilo que está escrito: e tudo que vocês pedirem, lhes será concedido pelo Pai. Lembre-se do que disse Jesus em João capítulo número 11: Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. E na linguagem bíblica, eu bem sei que tudo que eu peço o Senhor atende. Na oração, orando com Jesus, falando com o Pai em comunhão com Jesus, quando as nossas palavras se tornarem uma com as palavras de Jesus, nós oraremos à vontade do Pai. E a vontade do Pai encontrará vestígio, encontrará semelhança, encontrará irmandade com a nossa oração. Imagine a vontade do Pai se encontrando com a nossa oração, orando com Jesus, e a vontade do Pai será feita. E se o seu coração realmente arde por amor a Jesus, não há nada mais que você deseje do que ser feita a vontade do Pai. O que pode arder mais no coração de alguém que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas, senão que a vontade dele seja feita? E é isso que diz o nosso irmão Tiago: meus irmãos, vocês oram e não recebem, porque vocês oram mal. Vocês oram pedindo aquilo que querem gastar em seus próprios deleites, ou seja, vocês oram aquilo que vocês querem para vocês. Irmão Tiago dizendo à igreja: meus irmãos, vocês veem na oração um mecanismo de realização de desejos pessoais. Vocês veem na oração um método de fazer Deus funcionar e te entregar aquilo que vocês querem. O que há de livros, de profetas e conferências ensinando a como pedir para que Deus faça? Não, quando você for orar, você tem que pedir os detalhes certinho. Porque quando você pedir os detalhes Y, ponto por ponto por ponto, aí Deus fará a sua vontade.
Não, vocês devem orar não somente pedindo ponto por ponto, esclarecendo para Deus, porque Deus não sabe, né? Então esclareça para Deus, porque Ele não sabe, tadinho. Mas não somente isso. Se você dobrar o seu joelho e pedir, e insistir, a sua vontade será feita. O irmão Tiago diz: meus irmãos, vocês não sabem orar. Porque a oração não é um recurso que satisfaz a nossa vontade, mas a oração é o lugar onde a nossa vontade se submete, se cala diante da vontade do Pai. Eu me lembro que quando eu fui para antes de ir para a igreja evangélica, tinha um rapaz me evangelizando, e certa vez comecei a ficar curioso, e ele me disse assim: rapaz, você está precisando de um violão novo? Eu falei: rapaz, eu estou encarando, eu não estou aguentando mais. Não, rapaz, simples, ora. Mas como assim? Não, ora. Não, mas antes você tem que aceitar Jesus. Como assim? Não, você tem que aceitar Jesus, você vai lá na igreja e tal, aceita Jesus, e aí você ora e Ele vai te dar. Eu falei: mas peraí, se eu aceitar Jesus e eu pedir um violão novo, Ele vai me dar? Vai. Rapaz, se eu pedir um notebook, literalmente, não estou pedindo não, estou inventando não. Aí eu olhei e falei assim: se eu pedir um notebook? Ele falou: dá também. Eu falei: eita, filho. Mas eu posso pedir qualquer coisa? Você pode pedir qualquer coisa. Rapaz, eu quero esse Deus aí. Mas na verdade, o que eu queria não era Deus. O que eu queria era o meu eu sendo satisfeito. A oração verdadeira é aquela que clama a vontade do Pai. E aprender com Jesus é aprender a vontade do Pai e orar por ela. Sabe qual é o jeito certo de orar? É pedir aquilo que o Pai quer que peçamos. É pedir a vontade dele, não a nossa. Essa é a forma certa de orar. O próprio Filho de Deus orou assim. Ah, mas irmão, por que Deus quer que a gente ore a vontade dele? Porque Ele quis. Existe um autor, ele diz que Deus nos entregou a dádiva de cooperarmos com Ele. Como assim cooperarmos com Ele? Pois no que nós poderíamos ajudar aquele que não precisa de ajuda? No que poderíamos cooperar com aquele que com o estalar de dedos faz o que quiser? A graça de Deus nos diz: vocês podem me ajudar como? Peçam a minha vontade e eu a farei através do pedido de vocês. É por isso que na oração que venha o seu reino, é a vontade do Senhor que o reino dele venha, e Ele nos entregou a dádiva de compartilharmos com Ele da manifestação desse reino. E como nós compartilhamos essa dádiva, deste trabalho? Orando: Pai, que venha o seu reino. E quando nós oramos a vontade do Pai se manifesta no nosso meio. E tem algumas coisas que é sempre a vontade do Pai. Sabe uma coisa que é a vontade do Pai para todo mundo? É encher-nos do Espírito Santo. Jesus nos convida a orar. E os discípulos não sabiam, mas a oração já havia começado quando eles disseram: Cristo, Jesus, nos ensine a orar. A oração já tinha começado ali, sem que eles soubessem. Porque se orar com o Pai da forma certa é permitir que o Espírito Santo em mim me traga discernimento do que é a vontade do Pai, eu pedir ela. Era da vontade do Pai que os discípulos aprendessem a orar. E eles olham para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a te colocar em prioridade e pedirmos a sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a não lhe usarmos como uma forma de satisfazermos os nossos desejos e as nossas ambições. Ensina-nos a te amar ao ponto de nos satisfazermos completamente com a sua vontade.
Jesus nos convida a orar com Ele. Ore comigo. Deixe de lado os seus pedidos supérfluos e os seus pedidos egoístas, os nossos, que visam somente o nosso próprio benefício, a nossa bênção, o nosso milagre, o nosso caso, nosso carro, a nossa casa, o nosso concurso, a nossa faculdade, o nosso emprego. Mas clame: Pai, ensina-me a orar, pois assim, e somente assim, eu saberei orar como convém. E orar como convém é orar à vontade do Pai e clamar por ela. Amém. Jesus te convida para orar. E nessa oração, se você não souber que orar, ore pedindo para aprender a orar. E pedindo para aprender a orar, a vontade do Pai se revelará no mais profundo da sua consciência, do teu espírito. E a vontade do Pai se revelando e queimando dentro de você, as outras coisas se tornam tão pequenas. E você estará completamente satisfeito, leve, em paz, ao dizer assim: Pai, venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Amém, meus irmãos? 6. Estão dispostos a orar assim? Se Jesus estivesse aqui e lhe dissesse, supondo, só uma suposição, uma imaginação, e dissesse assim: a partir de hoje, quando vocês forem orar com o Pai, peçam somente o que é a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pedir algo da sua vontade que não é a vontade do Pai, o Pai fazer a sua vontade significa ele sair de uma vontade que é boa, perfeita e agradável para ir para uma ruim, imperfeita e não agradável. Se o Pai dissesse hoje assim: serão somente atendidas a oração que alcança a minha vontade, vocês continuariam orando? Continuaríamos orando ou desistiríamos da oração porque não veríamos mais nela uma forma de satisfazer as nossas ganâncias? Mas se no seu coração aí está: eu continuarei, porque eu amo o Senhor acima dos meus desejos pessoais. O Espírito Santo, se você age isso dentro de você, posso lhe garantir que em oração o Espírito Santo se revelará a você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. E ao os ensinar a orar, nós também aprendemos a orar. Me dê a força, Senhor, de te amar acima de tudo e confiar na tua vontade. Ajuda-me a clamar pela tua vontade, ajuda-me a entender a sua vontade. E assim, somente assim, Pai, de todo o coração serei feliz. No nome de Jesus, amém, meus irmãos. Amém, obrigado. Que desafios orar a vontade de Deus, submeter a nossa vontade à vontade que Deus tem. Quando nós atingimos esse alvo